Aula 01, Planejamento, Estratégia e Planejamento Estratégico. Orientação geral para estudar esta aula para a FEPESE. Nesta aula, o candidato deve estudar com atenção redobrada as diferenças entre planejamento, plano, estratégia, planejamento estratégico, gestão estratégica, missão, visão, valores, negócio, objetivo, meta, estratégia, política, diretriz, projeto, programa, plano de ação, fator crítico de sucesso, benchmarking, stakeholders e shareholders. A banca tende a transformar conceitos muito próximos em alternativas aparentemente corretas. Por isso, a principal habilidade exigida é reconhecer a palavra-chave de cada conceito. Quando a questão fala em razão de existir, está tratando de missão. Quando fala em futuro desejado, está tratando de visão. Quando fala em princípios e crenças que orientam o comportamento, está tratando de valores. Quando fala no ramo de atividade e no que a organização faz, está tratando de negócio. Quando fala em resultado amplo de longo prazo, está tratando de objetivo estratégico. Quando fala em resultado quantificado e com prazo definido, está tratando de meta. Quando fala em caminho para alcançar objetivos, desafios e metas, está tratando de estratégia. Quando fala em orientação para decisões, níveis de delegação e limites de atuação, está tratando de política. Quando fala em partes interessadas, está tratando de stakeholders. Quando fala em acionistas, está tratando de shareholders. Também merece atenção a diferença entre os níveis de planejamento. O planejamento estratégico é da alta cúpula, envolve toda a organização, tem longo prazo, é genérico, sintético, abrangente, voltado ao futuro, considera ambiente interno e externo e apresenta maior incerteza. O planejamento tático é do nível intermediário, envolve departamentos ou unidades, tem médio prazo e traduz a estratégia em planos mais específicos. O planejamento operacional é do nível mais baixo, tem curto prazo, trata das tarefas diárias, é detalhado, analítico e voltado para a eficiência. A FEPESE pode cobrar essas diferenças de forma direta, mas também pode cobrar por meio de situações práticas. Quando o enunciado disser que uma organização definiu o rumo global e o destino futuro, pense em planejamento estratégico. Quando disser que um departamento traduziu o plano maior em ações para sua área, pense em planejamento tático. Quando disser que supervisors definiram procedimentos, cronogramas, programas, regulamentos ou orçamentos, pense em planejamento operacional. O planejamento é a primeira função administrativa. Em linguagem simples, planejar é definir antecipadamente os objetivos que se pretende alcançar e os meios necessários para chegar a esses objetivos. O planejamento responde a duas perguntas básicas. A primeira pergunta é: o que deve ser feito? Essa pergunta se relaciona aos objetivos. A segunda pergunta é: como deve ser feito? Essa pergunta se relaciona aos planos, aos recursos, às tarefas, às ações e aos meios de execução. O planejamento é uma função essencial porque permite diagnosticar a situação atual, analisar o ambiente, estabelecer resultados desejados, definir objetivos e metas, delinear estratégias para alcançar esses resultados e estabelecer políticas, normas e diretrizes que sustentem uma ação administrativa. É muito importante não confundir planejamento com plano. Planejamento é o processo. Plano é o produto gerado por esse processo. O planejamento é a atividade de pensar, analisar, decidir e estruturar o caminho. O plano é o documento, a orientação ou o conjunto de ações que resulta desse processo. Em prova, quando o enunciado disser que determinado instrumento funciona como guia, norteador ou produto do planejamento, a resposta tende a ser plano. Os planos podem ser temporários ou permanentes. Planos temporários são aqueles que se extinguem quando o objetivo é alcançado. Também são chamados de planos de finalidade singular. Exemplos comuns são cronogramas, calendários e projetos. Quando o projeto termina, o plano deixa de existir. Planos permanentes são aqueles que permanecem orientando decisões programadas dentro da organização. Exemplos são missão, políticas organizacionais, procedimentos e regulamentos. Eles não se esgotam com uma única execução, pois continuam influenciando a conduta organizacional. Para a prova, a ideia central é esta: planejamento é processo, plano é resultado do processo, plano temporário se esgota com o objetivo, plano permanente orienta decisões repetitivas e programadas. Filosofias do planejamento. Segundo a COF, todo planejamento é subordinado a uma filosofia de ação. A filosofia do planejamento mostra a postura da organização diante do ambiente, dos problemas, das mudanças e do futuro. A COF apresenta 3 filosofias principais: planejamento conservador, planejamento otimizante e planejamento adaptativo. O planejamento conservador busca a estabilidade e a manutenção da situação atual. Seu foco é conservar as práticas existentes. Ele é adequado a ambientes previsíveis e estáveis, nos quais a organização deseja preservar o comportamento atual. O planejamento conservador não está preocupado principalmente em explorar novas oportunidades externas. Ele procura identificar e corrigir problemas internos. Seu objetivo é alcançar resultados positivos e suficientes, não necessariamente os melhores resultados possíveis. Sua base é retrospectiva, pois utiliza as experiências passadas da organização e as projeta para o futuro. A palavra-chave do planejamento conservador é estabilidade. Outras expressões típicas são manutenção da situação atual, conservação das práticas existentes, continuidade do sucesso e base retrospectiva.
Em prova, se aparecer a ideia de preservar, conservar, manter ou usar o passado como referência, pense em planejamento conservador. O planejamento otimizante busca adaptabilidade, inovação e melhoria da situação existente. Seu foco é melhorar as práticas atuais da organização. Ele está voltado para a reação às mudanças e para a inovação dentro da própria organização. O planejamento otimizante busca os melhores resultados possíveis, seja aumentando o desempenho, seja reduzindo a utilização de recursos. Sua base é incremental, porque procura aperfeiçoar continuamente as atividades existentes. A palavra-chave do planejamento otimizante é melhoria. Outras expressões típicas são adaptabilidade, inovação, melhores resultados possíveis, melhoria contínua e base incremental. Em prova, se o enunciado falar em tornar as operações melhores a cada dia, maximizar desempenho, minimizar recursos ou aperfeiçoar práticas vigentes, a resposta tende a ser planejamento otimizante. O planejamento adaptativo é voltado ao futuro e à adaptação às contingências ambientais. Ele é proativo, pois procura antecipar eventos e identificar ações apropriadas antes que os acontecimentos se consolidem. Esse planejamento considera um ambiente imprevisível, instável e dinâmico. Ele busca adaptar-se aos diferentes interesses envolvidos e às demandas ambientais. Sua base é aderente, porque procura aderir às condições do ambiente e preparar-se para contingências futuras. A palavra-chave do planejamento adaptativo é contingência. Outras expressões típicas são futuro, proatividade, antecipação de eventos, ambiente imprevisível, adaptação às demandas ambientais e base aderente. Em prova, se a questão falar em antecipar eventos futuros em ambiente instável e dinâmico, pense em planejamento adaptativo. Para comparar os três, memorais assim: conservador conserva, otimizante melhora, adaptativo antecipa e se adapta. Conservador é retrospectivo. Otimizante é incremental. Adaptativo é aderente. Conservador busca estabilidade. Otimizante busca melhoria. Adaptativo busca adequação às contingências futuras. Princípios gerais do planejamento. Os princípios do planejamento são orientações que devem ser respeitadas para que o processo produza os resultados esperados. Eles podem ser classificados como princípios gerais, princípios específicos e outros princípios. O princípio da contribuição aos objetivos estabelece que o planejamento deve sempre buscar os objetivos máximos da organização. Os objetivos devem ser hierarquizados para que todos possam ser cumpridos em sua totalidade. Isso significa que o planejamento não deve ser uma atividade solta ou desconectada. Ele deve contribuir diretamente para aquilo que a organização considera mais importante. O princípio da precedência do planejamento sobre as demais funções estabelece que o planejamento aparece no início do processo administrativo. Ele vem antes das demais funções administrativas, como organização, direção e controle. A lógica é simples: antes de organizar recursos, dirigir pessoas e controlar resultados, é preciso saber aonde se quer chegar e como se pretende chegar. O princípio da maior influência, também chamado de princípio da penetração e abrangência, afirma que o planejamento é uma função ampla e influente, capaz de provocar modificações em várias características e atividades da organização. Ele pode gerar mudanças em pessoas, tecnologia, sistemas, métodos de trabalho, estruturas e processos. O princípio das maiores eficiência, eficácia e efetividade determina que o planejamento deve buscar maximizar resultados e minimizar deficiências. Esse princípio exige a compreensão de três conceitos muito cobrados em concursos: eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência significa fazer bem feito. Está relacionada ao uso adequado dos recursos. A eficiência olha para os meios, os custos, a produtividade e o desempenho interno. Uma organização eficiente utiliza menos recursos, reduz desperdícios e executa corretamente suas atividades. A pergunta típica da eficiência é: os recursos foram bem utilizados? Eficácia significa alcançar o objetivo. Está relacionada aos fins, aos resultados e às metas. Uma organização eficaz atinge aquilo que foi planejado, ainda que possa ter usado muitos recursos para isso. A pergunta típica da eficácia é: o objetivo foi alcançado? Efetividade significa gerar impacto e transformação na realidade. Está relacionada aos benefícios produzidos para a sociedade, para o usuário, para o cidadão ou para o ambiente externo. Não basta executar bem e não basta atingir uma meta formal, é preciso produzir mudança relevante. A pergunta típica da efetividade é: a ação gerou impacto positivo e transformou a realidade? Um exemplo ajuda a fixar. Imagine uma campanha pública de desarmamento que pretende recolher 1.000 armas usando 100 servidores e R$ 200.000, com a expectativa de reduzir mortes por arma de fogo. Se a campanha recolhe 1.000 armas, ela é eficaz, porque alcançou o objetivo. Se ela usou muito mais servidores e muito mais dinheiro do que o previsto, ela foi ineficiente, porque gastou mais recursos do que deveria. Se, depois da campanha, as mortes por arma de fogo realmente diminuem, a campanha foi efetiva, porque gerou impacto social. Se as mortes não diminuem, a campanha pode ter sido eficaz no número de armas recolhidas, mas não foi efetiva quanto ao resultado social pretendido. Para a prova, memorize: eficiência é meio, eficácia é fim, efetividade é impacto. Eficiência tem foco interno, eficácia e efetividade têm foco externo. Eficiência avalia recursos. Eficácia avalia alcance de resultados, efetividade avalia benefícios e transformação.
Princípios específicos do planejamento. O planejamento participativo estabelece que o planejamento deve ser desenvolvido com a participação das diversas áreas envolvidas. O principal benefício não é apenas o plano final, mas o próprio processo de participação, debate e construção coletiva. Em prova, se o enunciado falar que o ganho está no processo e não apenas no documento, pense em planejamento participativo. O planejamento coordenado estabelece que os aspectos envolvidos no planejamento devem atuar de forma interdependente. As áreas, recursos e atividades precisam ser coordenados, porque a organização funciona como um sistema. O planejamento de uma área afeta outras áreas. O planejamento integrado estabelece que os planejamentos dos vários escalões da organização devem estar integrados. O planejamento estratégico deve desdobrar-se em planejamento tático e operacional. O planejamento das unidades deve manter coesão com o planejamento global. O planejamento permanente estabelece que o planejamento deve ser continuamente realizado, revisto e ajustado. Como o ambiente é dinâmico e mutável, o planejamento perde utilidade com o tempo se não for atualizado. Em prova, se o enunciado falar em revisão constante para adaptação às mudanças, pense em planejamento permanente. Para diferenciar os princípios específicos, use a seguinte lógica: participativo envolve pessoas e áreas, coordenado envolve interdependência entre aspectos. Integrado envolve coesão entre níveis e escalões, permanente envolve revisão contínua. Outros princípios do planejamento. O princípio da inerência afirma que o planejamento é inerente à natureza organizacional. Isso significa que ele é indispensável à organização e deve estar presente em todos os níveis e setores. O princípio da universalidade afirma que o planejamento deve buscar prever todas as variáveis possíveis e todas as consequências relevantes, considerando diferentes pontos de vista. Ele evita uma visão unilateral. O princípio da unidade afirma que as diversas facetas do planejamento devem ser integradas em um conjunto coerente. Não pode haver planos contraditórios dentro da organização. O princípio da previsão mostra que o planejamento é voltado para o futuro. Ele envolve a elaboração de previsões sobre eventos que podem ocorrer no curto, médio e longo prazo. O princípio da flexibilidade afirma que o planejamento deve permitir ajustes constantes para adaptar-se a novas situações. Um plano rígido demais pode perder utilidade quando o ambiente muda. Em questões objetivas, a banca pode misturar princípios gerais, específicos e outros princípios. A dica é associar contribuição, precedência, abrangência e eficiência, eficácia e efetividade aos princípios gerais. Associe participação, coordenação, integração e permanência aos princípios específicos. Associe inerência, universalidade, unidade, previsão e flexibilidade aos demais princípios. Vantagens do planejamento. O planejamento oferece várias vantagens à organização. A primeira é o aumento do foco. Planejar permite concentrar esforços, evitando dispersão de energia em atividades que não contribuem para os objetivos. A segunda vantagem é o aumento da flexibilidade. Embora pareça contraditório, planejar não significa engessar a organização. Um bom planejamento antecipa possibilidades e aumenta a capacidade de adaptação a novas situações. A terceira vantagem é a melhora da coordenação. O planejamento permite que as áreas atuem de forma harmônica, alinhando esforços e evitando que unidades diferentes caminhem em direções opostas. A quarta vantagem é a melhora do controle. Como o planejamento define objetivos claros, torna-se possível comparar o que foi planejado com o que foi executado. Sem objetivo claro, não há parâmetro adequado de controle. A quinta vantagem é a administração do tempo. O planejamento ajuda o administrador a concentrar-se naquilo que realmente importa e a evitar desperdício de tempo com atividades secundárias. Outras vantagens importantes são a definição de um rumo para a organização, a maximização da eficiência, a definição de parâmetros de controle, a motivação e o comprometimento dos envolvidos, o aumento do autoconhecimento organizacional e a redução dos impactos ambientais, porque a organização passa a lidar melhor com as mudanças externas. Para a prova, cuidado com alternativas que associam o planejamento à integração de grupos informais. O planejamento está relacionado principalmente à organização formal, à definição de objetivos, ao controle e à coordenação. Uma alternativa que diga que a principal vantagem do planejamento é aumentar a integração de grupos informais tende a estar errada. Processo de planejamento ou etapas do planejamento genérico. O processo de planejamento, segundo Chiavenato, é composto por 6 etapas sequenciais. A primeira etapa é a definição dos objetivos. Nessa fase, a organização define aonde quer chegar. É o ponto de partida do planejamento. Em prova, quando se perguntar qual é o primeiro passo do planejamento, a resposta será a definição dos objetivos. A segunda etapa é o diagnóstico da situação atual em relação aos objetivos. Nessa fase, a organização compara a situação atual com a situação desejada. A pergunta central é: onde estamos agora? A terceira etapa é o desenvolvimento de premissas quanto às condições futuras. Nessa fase, a organização cria cenários e formula hipóteses sobre o futuro. A pergunta central é: o que nos espera pela frente? A quarta etapa é a análise das alternativas de ação. Nessa fase, a organização identifica e avalia os caminhos possíveis para alcançar os objetivos. A pergunta central é: quais são os caminhos possíveis? A quinta etapa é a escolha de um curso de ação entre as diversas alternativas. Nessa fase, a organização decide qual caminho será seguido. As demais alternativas são deixadas de lado, e a alternativa escolhida transforma-se em plano.
A pergunta central é: qual é o melhor caminho? A sexta etapa é a implementação do plano e avaliação dos resultados. Nessa fase, o plano é colocado em prática e os resultados são avaliados para verificar se os objetivos estão sendo alcançados. A pergunta central é: como iremos percorrer o caminho escolhido e verificar os resultados? Atenção para não confundir as etapas do planejamento genérico com as fases do planejamento estratégico. No planejamento genérico, a primeira etapa é a definição de objetivos. No planejamento estratégico, segundo Djalma Oliveira, a primeira fase é o diagnóstico estratégico. Tipos ou níveis de planejamento. O planejamento é dividido de acordo com o nível organizacional responsável por sua elaboração. Os três níveis são planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. O planejamento estratégico, também chamado de planejamento institucional, é realizado pela alta cúpula da organização, como presidentes e diretores. Ele envolve a organização como um todo e define a direção geral. Seu objetivo é nortear os caminhos que a organização deve seguir. Ele considera o ambiente interno, formado por forças e fraquezas, e o ambiente externo, formado por oportunidades e ameaças. Como o ambiente externo é mutável e não controlável, o planejamento estratégico apresenta alto grau de incerteza. O planejamento estratégico é voltado para o longo prazo e para o futuro. Ele é genérico, sintético e abrangente. Por ser muito amplo, precisa desdobrar-se em planejamento tático e, depois, em planejamento operacional. Em prova, expressões como alta cúpula, longo prazo, toda a organização, futuro, ambiente externo, incerteza, abrangência, consenso e direção global indicam planejamento estratégico. O planejamento tático é realizado pelo nível intermediário ou gerencial, como gerentes e chefes de departamento. Ele envolve uma unidade, departamento, área ou divisão da organização. Sua função é traduzir as estratégias gerais em ações específicas para determinada unidade. Ele funciona como elo entre o planejamento estratégico e o planejamento operacional. Seu horizonte é de médio prazo. Os planos táticos podem envolver produção, finanças, marketing e recursos humanos. Planos de produção tratam de métodos, tecnologias e equipamentos. Planos financeiros tratam de captação e aplicação de recursos financeiros, redução de custos e aumento de resultados. Planos de marketing tratam de vendas, colocação de produtos no mercado e atendimento ao cliente. Planos de recursos humanos tratam de recrutamento, seleção e treinamento. O planejamento operacional é realizado pelo nível administrativo mais baixo, geralmente supervisors. Ele se preocupa com o que fazer e como fazer. É direcionado às atividades básicas do dia a dia e às tarefas rotineiras. Seu foco é a eficiência, isto é, o bom uso dos meios e dos recursos. Seu horizonte é de curto prazo. Ele é detalhado, analítico e prático. Os planos operacionais podem ser classificados em procedimentos, orçamentos, programas e regulamentos. Procedimentos estão relacionados aos métodos. Orçamentos estão relacionados ao dinheiro. Programas estão relacionados ao tempo. Regulamentos estão relacionados ao comportamento das pessoas. Para a prova, memorize a comparação em forma de fala. O planejamento estratégico pertence à alta cúpula, envolve toda a organização, possui longo prazo, é genérico e se relaciona ao futuro. O planejamento tático pertence aos gerentes, envolve departamentos, possui médio prazo e traduz a estratégia em planos departamentais. O planejamento operacional pertence aos supervisors, envolve tarefas, possui curto prazo, é detalhado e se preocupa com procedimentos, orçamentos, programas e regulamentos. Estratégia é o caminho, a maneira ou a ação formulada para alcançar objetivos, metas e desafios, preferencialmente de modo diferenciado e inovador, buscando o melhor posicionamento da organização perante o ambiente, especialmente perante fatores não controláveis. Em sentido amplo, estratégia é definir os caminhos que serão adotados, alocar recursos, considerar o ambiente externo e buscar o alcance dos objetivos organizacionais. A estratégia não é apenas um plano abstrato. Ela envolve escolha, direção, alocação de recursos, posicionamento e adaptação ao ambiente. Para a prova, quando o enunciado falar em caminho para atingir objetivos, forma de alcançar metas, linhas de ação, alocação de recursos e posicionamento perante o ambiente, pense em estratégia. Os 5 PS de Mintzberg. Mintzberg apresenta 5 formas de compreender a estratégia. São os chamados 5 PS: plano, estratagema, padrão, posição e perspectiva. Como plano, a estratégia indica a direção a ser seguida. É um guia formal para a ação. Representa o planejamento em si. Nem toda estratégia planejada será necessariamente realizada, mas ela serve como orientação. Como estratagema, também chamado de armadilha ou pretexto, a estratégia é uma manobra específica para enfrentar, confundir ou desorientar concorrentes. A organização pode anunciar uma ação apenas para influenciar a reação dos concorrentes, mesmo que não pretenda executar aquela ação. Como padrão, a estratégia é uma consistência de comportamento ao longo do tempo. Mesmo que não tenha sido formalmente planejada, ela aparece como um modelo de atuação repetido pela organização. Como posição, a estratégia mostra como a organização se posiciona perante o ambiente externo e interno. Ela define a localização competitiva da organização em relação a clientes, concorrentes, fornecedores, acionistas e empregados. Como perspectiva, a estratégia representa a maneira como a organização vê o mundo e como faz as coisas.
É a personalidade organizacional, o olhar interno, a forma de pensar dos estrategistas. A banca pode tentar incluir uma palavra que não faz parte dos 5 PS, como controle. Controle não é um dos 5 PS de Mintzberg. Os 5 são plano, estratagema, padrão, posição e perspectiva. Elementos básicos da estratégia. Segundo Djalma Oliveira, a estratégia possui 3 elementos básicos: objetivos, políticas e projetos. Os objetivos representam aquilo que a organização pretende alcançar. As políticas orientam as estratégias a serem desenvolvidas e fornecem parâmetros para decisões. Os projetos representam a alocação de recursos organizacionais em atividades sequenciais dentro dos limites traçados pelas políticas para que os objetivos sejam alcançados. A ideia central é que a estratégia não se resume a uma intenção. Ela precisa de objetivos claros, políticas de orientação e projetos que viabilizem sua execução. Estratégia pretendida, não realizada, deliberada, emergente e realizada. Mintzberg também diferencia estratégias conforme sua intenção e execução. Estratégia pretendida é a estratégia inicialmente planejada. Ela é intencional e pode ou não ser realizada. Estratégia não realizada é aquela que foi inicialmente pretendida, mas acabou não sendo executada. A organização planejou, mas não colocou em prática. Estratégia deliberada é aquela que foi pretendida e efetivamente realizada. A organização planejou e executou. Estratégia emergente é aquela que não foi planejada, mas surgiu durante o desenvolvimento das ações e acabou sendo implementada. Ela brota da prática, das circunstâncias, das oportunidades ou das mudanças do ambiente. Estratégia realizada é aquilo que foi de fato executado. Ela resulta da soma das estratégias deliberadas com as estratégias emergentes. Essa parte é muito cobrada por situações práticas. Se a questão disser que uma organização planejou e executou, a estratégia é deliberada. Se disser que planejou e não executou, é não realizada. Se disser que não planejou, mas surgiu durante a execução e foi implementada, é emergente. Se falar no conjunto do que realmente aconteceu, é realizada. Transformação estratégica. A estratégia pode passar por fases de transformação. A fase pioneira é a fase inicial, comum quando uma organização é criada ou passa a atuar em novos negócios ou serviços. A fase de crescimento ocorre quando a organização obtém sucesso e experimenta crescimento progressivo. A fase de maturidade ocorre quando a organização atinge alto grau de consolidação no mercado e corre o risco de ficar engessada. Nessa fase, pode surgir a ideia de que não é necessário mudar porque o modelo deu certo até então. A fase de readequação estratégica ocorre quando a organização precisa repensar sua estratégia e adaptá-la às novas demandas do ambiente. É o momento de alinhar novamente estratégia, objetivos e condições externas. A fase de transformação contínua reconhece que o ambiente continua mudando. Assim, a organização precisa transformar-se continuamente para manter sua capacidade de adaptação. O ponto de prova é compreender que estratégia não é algo fixo. Ela precisa evoluir conforme o ambiente e os objetivos mudam. Estratégias de Miles e Snow classificam as estratégias em 4 tipos: defensiva, exploradora, analítica e reativa. A estratégia defensiva preocupa-se com defesa e estabilidade. A organização busca proteger uma parcela do mercado, trabalhar com um conjunto limitado de produtos e atender a um segmento estreito. A eficiência tecnológica, o controle rigoroso e a melhoria das operações existentes são importantes. Em prova, se aparecer estabilidade, domínio estreito de mercado, controle, eficiência e poucas mudanças, pense em estratégia defensiva. A estratégia exploradora, também chamada de ofensiva, é agressiva e busca ativamente novas e inovadoras oportunidades de produtos e mercados. A organização aceita riscos e pode sacrificar parte da lucratividade no curto prazo para inovar e explorar oportunidades. A flexibilidade tecnológica e organizacional é essencial. Em prova, se aparecer inovação, busca ativa de oportunidades, novos produtos, novos mercados e agressividade, pense em estratégia exploradora. A estratégia analítica é híbrida e dual. Ela fica entre a defensiva e a exploradora. A organização procura reduzir riscos e, ao mesmo tempo, aproveitar oportunidades de lucro. Ela busca equilíbrio entre estabilidade e inovação. Em prova, se aparecer equilíbrio, combinação, dualidade, minimização de risco e maximização de oportunidade, pense em estratégia analítica. A estratégia reativa é instável e inconsistente. A organização reage de forma tardia ou intempestiva ao ambiente. Ela não apresenta uma postura estratégica coerente e surge quando uma das outras estratégias é aplicada de maneira inadequada. Em prova, estratégia reativa costuma ter conotação negativa, sendo sinal de fracasso estratégico. Planejamento estratégico. O planejamento estratégico é o tipo de planejamento mais cobrado em concursos. Ele estabelece a direção a ser seguida pela organização e define como a organização aplicará suas estratégias para atingir objetivos. É o planejamento mais abrangente e aquele que permite maior interação com o ambiente. Suas características principais são as seguintes. Ele é orientado para o futuro e voltado ao longo prazo. Ele é compreensivo, pois envolve toda a organização. Ele é um processo de construção de consenso, porque busca atender aos interesses envolvidos. Ele é uma forma de aprendizagem organizacional, porque a organização tenta adaptar-se continuamente ao ambiente complexo, instável e mutável. Ele se baseia na visão de futuro, nos fatores organizacionais internos e nos fatores ambientais externos.
O planejamento estratégico não se baseia apenas em dados concretos, porque lida com ambiente externo, mutável e incerto. Por isso, envolve incertezas. Ele deve ser visto como processo contínuo de adaptação. Entre suas finalidades, estão contrabalançar incertezas por meio de planos alternativos, otimizar o modelo de gestão, consolidar vantagem competitiva, facilitar controle e avaliação, aprimorar resultados e concentrar a atenção nos objetivos, desafios e metas esperados. Para a prova, o planejamento estratégico é sempre o mais amplo, mais global, mais incerto, mais voltado ao ambiente externo e mais ligado ao longo prazo. Gestão estratégica e planejamento estratégico. Gestão estratégica, também chamada de administração estratégica, é mais ampla do que planejamento estratégico. O planejamento estratégico está inserido na gestão estratégica. A gestão estratégica envolve diagnóstico, prontidão, estruturação do processo de planejar, formulação de propósito compartilhado, escolha de estratégias, fixação de metas e desafios, atribuição de responsabilidades, detalhamento de planos e projetos, implantação, acompanhamento e revisão dos planos. O planejamento estratégico corresponde principalmente à formulação da estratégia e à definição do caminho. A gestão estratégica abrange também implementação, execução, controle, avaliação e correção. Em outras palavras, planejamento estratégico planeja. Gestão estratégica planeja, executa, controla e ajusta. A gestão estratégica é mais descentralizada, porque envolve implementação e controle em diversas áreas. O planejamento estratégico é mais centralizado na alta cúpula. Em prova, cuidado com alternativas que tratam planejamento estratégico e gestão estratégica como sinônimos perfeitos. Eles são relacionados, mas a gestão estratégica é mais abrangente. Missão, visão, valores e negócio. Missão é a razão de ser ou razão de existir da organização. Ela explica por que a organização foi criada, qual é seu papel na sociedade e quais benefícios pretende gerar. A missão representa a identidade organizacional. Ela é atemporal e permanente. A pergunta da missão é: por que a organização existe? Visão é a visão de futuro da organização. Ela expressa como a organização deseja ser vista no futuro e quais sonhos pretende transformar em realidade. A visão indica objetivos finais de longo prazo e deve ser clara, coerente com a missão e compartilhada pelos membros da organização. Diferentemente da missão, a visão não é permanente. A pergunta da visão é: o que a organização quer ser? Valores são os princípios básicos e as crenças que orientam o comportamento organizacional. Eles são a base para a tomada de decisão e indicam como os membros da organização devem agir. A pergunta dos valores é: quais princípios orientam o comportamento da organização? Negócio é aquilo que a organização faz. Representa o ramo de atividades e as atividades principais da organização em determinado momento. A pergunta do negócio é: o que a organização faz? A distinção mais importante para a prova é entre missão e visão. Missão está no presente e indica a razão de existir. Visão está no futuro e indica o que a organização deseja ser. Se a frase diz oferecer, prestar, promover, prover, fiscalizar ou atender a sociedade, geralmente é missão. Se a frase diz ser referência, ser reconhecida, tornar-se líder ou estar entre as melhores, geralmente é visão. Outras definições importantes no planejamento estratégico. O objetivo estratégico é o resultado final que a organização pretende alcançar. É o estado futuro desejado. Representa os fins para os quais a organização direciona seus esforços e recursos. O objetivo estratégico é orientado para o longo prazo e deve considerar a missão e a visão. Objetivos funcionais são objetivos parciais ou intermediários relacionados às áreas funcionais, como finanças, recursos humanos, produção ou marketing. Eles ajudam a alcançar os objetivos estratégicos. Desafio é uma ação que exige esforço extra, possui prazo estabelecido e é quantificável. Ele traduz uma modificação da situação atual e contribui para o alcance dos resultados definidos pelos objetivos. Meta é uma etapa quantificada que deve ser realizada para alcançar objetivos. A meta é voltada ao curto prazo, deve refletir a realidade da organização, deve ser mensurável e normalmente envolve percentual ou prazo. A meta pode ser entendida como um objetivo quantificado. Objetivos e metas devem ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Essa regra é conhecida pelo acrônimo SMART. Específico significa claro e sem ambiguidades. Mensurável significa que pode ser medido. Atingível significa que pode ser alcançado. Relevante significa que tem impacto real no processo ou na organização. Temporal significa que possui prazo definido. Estratégia é o caminho ou ação adequada para alcançar objetivos, desafios e metas. Ela deve estar alinhada à missão e à visão. Política é a definição de níveis de delegação, faixas de valores, limites e abrangência das estratégias e ações. Ela sustenta o planejamento estratégico e orienta a tomada de decisões. Diretriz é o conjunto interativo e estruturado de objetivos, estratégias e políticas da organização. Projeto é um trabalho a ser realizado com responsabilidade de execução e prazo pré-estabelecido. Programa é o conjunto de projetos que possuem um mesmo objetivo ou finalidade maior. Plano de ação é o conjunto de partes comuns de diferentes projetos relacionadas a um assunto específico. Fatores críticos de sucesso são fatores fundamentais para que a organização alcance o sucesso desejado. Podem ser internos ou externos, controláveis ou não controláveis.
São aspectos indispensáveis para a obtenção dos resultados. Resultados são os resultados finais que se pretende alcançar em determinado período. Benchmarking é o processo contínuo e sistemático de pesquisa, análise e comparação das práticas da organização com as melhores práticas de mercado, com o objetivo de aprimoramento organizacional. Não se trata de simples cópia. Trata-se de aprender com referências consideradas excelentes. Stakeholders são partes interessadas. São pessoas ou grupos que possuem interesse nos processos ou resultados da organização, ou que são afetados por ela. Stakeholders primários afetam e influenciam diretamente a organização, como clientes, empregados e fornecedores. Stakeholders secundários influenciam indiretamente a organização, como mídia e órgãos reguladores. Shareholders são acionistas. São pessoas que possuem participação acionária na organização. A banca pode trocar stakeholders por shareholders. Stakeholder é parte interessada, shareholder é acionista. Etapas do planejamento estratégico. Segundo Chiavenato e Djalma Oliveira, não há consenso universal sobre as etapas do planejamento estratégico. Por isso, o candidato deve conhecer duas abordagens importantes, a de Chiavenato e a de Djalma Oliveira. Segundo Chiavenato, o planejamento estratégico possui 5 estágios. O primeiro é a formulação dos objetivos organizacionais, que define aonde a organização quer chegar e qual direção deve seguir. O segundo é a análise externa do ambiente, que identifica ameaças e oportunidades. O terceiro é a análise interna da organização, que identifica forças e fraquezas, podendo utilizar benchmarking. O quarto é a formulação de alternativas estratégicas e escolha da estratégia, momento em que se identificam caminhos e se escolhe o curso de ação. O quinto é o desenvolvimento de planos táticos e operacionais, que operacionalizam a estratégia por meio de desdobramentos mais específicos e detalhados. Segundo Djalma Oliveira, o planejamento estratégico possui 4 fases. A primeira fase é o diagnóstico estratégico. Nessa fase, a organização analisa como está. Inclui identificação da visão, identificação dos valores, análise externa, análise interna e análise dos concorrentes. A análise externa examina ameaças e oportunidades. A análise interna examina forças, fraquezas e pontos neutros. A análise dos concorrentes busca identificar vantagens competitivas próprias e dos concorrentes. A segunda fase é a missão da empresa. Nessa fase, define-se a razão de ser da organização, seu posicionamento e sua postura estratégica. Inclui estabelecimento da missão, estabelecimento dos propósitos atuais e potenciais, estruturação e debate de cenários, estabelecimento da postura estratégica, macroestratégias e macropolíticas. A terceira fase é a dos instrumentos prescritivos e quantitativos. Os instrumentos prescritivos respondem o que deve ser feito para alcançar os propósitos definidos na missão. Envolvem objetivos, desafios, metas, estratégias, políticas, projetos e planos de ação. Os instrumentos quantitativos definem os recursos necessários, especialmente aspectos orçamentários e projeções econômico-financeiras. A quarta fase é controle e avaliação. Nessa fase, verifica-se como o planejamento estratégico está caminhando. Envolve indicadores de desempenho, avaliação de desempenho, comparação entre realizado e planejado, análise de desvios, ações corretivas, avaliação da eficiência e eficácia das correções e retroalimentação do processo com informações para planejamentos futuros. O ponto mais importante para a prova é este: no planejamento genérico, a primeira etapa é a definição dos objetivos. No planejamento estratégico, segundo Djalma Oliveira, a primeira fase é diagnóstico estratégico. Além disso, a maioria das bancas costuma aceitar as 4 fases de Djalma Oliveira quando o assunto é planejamento estratégico, especialmente quando o enunciado menciona diagnóstico, missão, instrumentos prescritivos e quantitativos, controle e avaliação. Planejamento baseado em cenários. O futuro da organização é incerto e imprevisível. Para lidar com essa incerteza, utiliza-se a técnica de cenários. Cenários são projeções de ambientes futuros, também chamados de futuros potenciais. Eles organizam informações sobre o futuro e permitem imaginar diferentes situações favoráveis, desfavoráveis ou neutras. Construir cenários não é a mesma coisa que fazer previsões. A previsão tenta indicar um caminho futuro, como se fosse possível apontar com racionalidade o que acontecerá. O cenário reconhece a incerteza e constrói vários caminhos possíveis. Cenários são baseados em incertezas e geram diferentes alternativas. Previsões são mais associadas à racionalidade e a um caminho único. O planejamento baseado em cenários não busca definir com precisão o futuro. Ele busca preparar a organização para possibilidades diferentes. A organização imagina cenários positivos, neutros e negativos para tomar melhores decisões quando a realidade se concretizar. Existem 2 abordagens importantes, projetiva e prospectiva. A abordagem projetiva projeta o futuro com base em experiências reais passadas. Ela cria um único cenário futuro e certo, utilizando variáveis quantitativas, objetivas e conhecidas. A abordagem prospectiva cria diversos cenários futuros e incertos a partir das ações atuais. Ela utiliza variáveis qualitativas ou quantitativas, objetivas ou subjetivas, conhecidas ou desconhecidas. Para a prova, a comparação é fundamental. Projetiva usa passado, cria cenário único e trabalha com variáveis quantitativas e conhecidas. Prospectiva usa ações atuais, cria vários futuros possíveis e trabalha com variáveis mais amplas, inclusive subjetivas e desconhecidas.
Também existem cenários de primeira geração e de segunda geração. Cenários de primeira geração são cenários ambientais, construídos para melhorar a compreensão das variáveis do ambiente externo. São exploratórios. Cenários de segunda geração são cenários estratégicos, construídos com informações incertas e utilizados como base para decisões estratégicas voltadas ao futuro. Entre os métodos de construção de cenários, a lógica intuitiva foca nas visões de mundo dos gestores e funciona como instrumento de percepção de futuro. A análise do impacto das tendências utiliza modelos probabilísticos e estatísticos com base de dados para avaliar a probabilidade de determinado cenário, sem avaliar profundamente as inter-relações entre fatores. A análise do impacto cruzado examina o interrelacionamento entre tendências e eventos significativos por meio do cruzamento de probabilidades e de expectativas de especialistas. A análise prospectiva segue etapas como delimitação do sistema e do ambiente, análise estrutural, listagem dos condicionantes do futuro, análise morfológica, testes de consistência, ajuste, disseminação e revisão. Em prova, se a questão falar em visões de mundo dos gestores, a resposta é a lógica intuitiva. Se falar em modelos probabilísticos e estatísticos, é análise do impacto das tendências. Se falar em cruzamento de fatores, eventos, probabilidades e especialistas, é análise do impacto cruzado. Planejamento estratégico situacional. O planejamento estratégico situacional, também chamado pela sigla PS, surge como contraponto ao planejamento estratégico tradicional. O planejamento tradicional é mais prescritivo, normativo e genérico. O planejamento estratégico situacional considera o ponto de vista de determinado jogador ou ator, reconhecendo que as ações dependem das circunstâncias e que outros atores também agem. No planejamento tradicional, muitas vezes o cenário é tratado como estático ou determinado. O plano é formulado como se os demais atores permanecessem passivos ou como se seu comportamento pudesse ser previsto. No planejamento estratégico situacional, a realidade é dinâmica. Os outros jogadores reagem, mudam suas condutas, criam obstáculos e oportunidades. Por isso, o planejamento deve ser contínuo. No planejamento estratégico situacional, planejamento e execução caminham juntos. A figura do planejador e a figura do executor se aproximam. Não há uma receita pronta que possa ser elaborada antes da ação e aplicada mecanicamente depois. O plano só se completa na ação, porque a realidade muda e as circunstâncias precisam ser constantemente apreciadas. A diferença entre planejamento tradicional e planejamento estratégico situacional pode ser descrita assim. No planejamento tradicional, o objeto do plano é passivo; no planejamento estratégico situacional, o objeto é ativo e complexo. No tradicional, a explicação da realidade é baseada em diagnóstico; no situacional, é baseada em apreciação situacional. No tradicional, a concepção do plano é normativa e prescritiva; no situacional, envolve jogadas sucessivas. No tradicional, a análise estratégica consulta especialistas; no situacional, analisa a viabilidade. No tradicional, os fatores são genéricos. No situacional, são específicos. No tradicional, a ação é separada do plano; no situacional, a mediação entre plano e ação. Carlos Matas desenvolveu o planejamento estratégico situacional especialmente para o contexto de governo. O triângulo de governo é composto por projeto de governo, capacidade de governo e governabilidade. Projeto de governo é a proposta de governo, a seleção dos problemas que serão enfrentados e a definição de como enfrentá-los. É o plano elaborado para alcançar objetivos. Capacidade de governo é a capacidade técnica, administrativa, intelectual e institucional para formular e executar projetos, políticas e normas. Relaciona-se à experiência, à perícia e ao conhecimento do governante e da equipe. Governabilidade é o grau de controle que o governo possui sobre as circunstâncias externas que podem afetar o projeto. Relaciona-se ao controle de variáveis, à articulação de alianças, à mobilização de recursos políticos e estratégicos e à capacidade de lidar com fatores não controlados diretamente. O planejamento estratégico situacional possui 4 momentos. O momento explicativo identifica, seleciona e prioriza problemas estratégicos, analisando causas, sintomas e efeitos. O momento normativo define as propostas do plano, ou seja, o que deve ser feito para enfrentar os problemas. O momento estratégico desenha a estratégia a ser adotada, considerando viabilidade e interação com outros atores. O momento tático operacional é a hora de agir sobre a realidade concreta. Esses 4 momentos não são etapas rígidas, sequenciais e excludentes. Eles dependem do ambiente e do contexto. O plano passa por todos eles, mas de forma dinâmica. O cálculo estratégico, para Matas, consiste em pensar estratégias que tornem o plano viável. É articular o que deve ser com o que pode ser. Não basta ter um bom plano normativo, é preciso lidar com os outros jogadores e com as circunstâncias do jogo social. Para a prova, Marais, planejamento estratégico situacional é ativo, complexo, contínuo, situacional, dependente das circunstâncias, considera outros atores, une planejamento e execução, usa momentos e trabalha com governabilidade. Redes e alianças em um ambiente globalizado, competitivo e instável, as organizações formam redes e alianças para reduzir incertezas, complementar recursos, combinar competências e aumentar vantagens competitivas. As competências organizacionais podem ser combinadas de diferentes formas, como joint ventures, alianças com parceiros, acordos de licenciamento, franquias, contratos de longo prazo e outras formas de cooperação.
A combinação pode ocorrer em paralelo, quando duas empresas unem capacidades ao mesmo tempo para desenvolver algo em conjunto. Também pode ocorrer de forma sequencial, quando a capacidade de uma empresa é combinada com a capacidade de outra em etapas diferentes, como projeto e produção. As alianças podem ser sem participação acionária, com participação acionária ou por joint venture. Na aliança sem participação acionária, as empresas concordam em cooperar por meio de contratos, mas não há participação societária nem criação de nova empresa. Na aliança com participação acionária, além do contrato de cooperação, há investimento de uma empresa na outra, de forma unilateral ou recíproca. Na joint venture, as empresas criam uma nova empresa independente, que recebe investimentos das organizações em cooperação e gera resultados para remunerar as partes. Redes são arranjos formados por organizações independentes ou por organizações e outros atores conectados, frequentemente por tecnologia da informação, com compartilhamento de competências, conhecimentos, ideias, soluções, infraestrutura e processos. As redes dependem de colaboração e buscam resolver problemas ou obter ganhos conjuntos. As organizações em rede são dinâmicas, flexíveis, descentralizadas, interdependentes e baseadas em relacionamentos. A empresa principal pode funcionar como núcleo, cercada por unidades, parceiros, fornecedores, concorrentes aliados, contratos e equipes descentralizadas. A estrutura em rede tende a ser horizontalizada, pois a coordenação ocorre mais por relações, contratos e cooperação do que por hierarquia formal rígida. As principais vantagens das redes são alta flexibilidade, adaptabilidade a ambientes complexos, baixos custos operacionais, resposta rápida às demandas ambientais, possibilidade de virtualização do negócio e possibilidade de proliferação de unidades de negócio. Entre os aspectos negativos das alianças estão obstruções de mercado, falta de competição, falsa percepção de vantagem competitiva e oposição do governo por razões antitrust. Isso ocorre porque alianças podem dificultar a entrada de concorrentes, reduzir competição, gerar acomodação ou criar riscos de cartelização e monopólio. Para a prova, cuidado com uma pegadinha importante. Redes e alianças são baseadas em colaboração, mas isso não significa ausência de competição. As organizações colaboram para tornarem-se mais competitivas. Portanto, redes e parcerias podem ser estratégias de competição, embora funcionem por colaboração entre os participantes. Administração por objetivos. A administração por objetivos, também conhecida pela sigla APEL, ou administração por resultados, faz parte da teoria neoclássica da administração e foi difundida por Peter Drucker na década de 1950. Na administração por objetivos, o foco está nos resultados e nos objetivos organizacionais. Em vez de enfatizar os meios, processos e atividades, ela enfatiza os fins. Por isso, a administração por objetivos dá maior relevância à eficácia do que à eficiência. A preocupação principal é alcançar resultados. A administração por objetivos é um processo em que os objetivos são definidos de forma participativa. Em vez de o chefe impor objetivos de cima para baixo, gerente e subordinado definem metas em conjunto. A lógica é envolver todos os membros da organização no processo de definição dos objetivos, aumentando motivação, comprometimento e responsabilidade. No modelo de administração por objetivos, chefes e subordinados definem objetivos e metas em comum acordo. As responsabilidades são especificadas conforme os resultados esperados. Depois, o desempenho é avaliado objetivamente, comparando resultados alcançados com resultados planejados. As etapas da administração por objetivos são definição e especificação dos objetivos, desenvolvimento do plano de ação, monitoramento do processo, avaliação dos resultados e reciclagem do processo. Na definição e especificação dos objetivos, gerente e subordinado discutem e negociam objetivos, metas e resultados esperados. A formulação é consensual, democrática e participativa. No desenvolvimento do plano de ação, define-se de que forma os objetivos serão alcançados. O gerente deve fornecer apoio, recursos e meios necessários. O subordinado deve trabalhar para atingir metas e também pode cobrar os recursos necessários. No monitoramento do processo, verifica-se se os planos funcionam na prática, permitindo medidas corretivas. Na avaliação dos resultados, gerente e subordinado comparam resultados obtidos com objetivos estabelecidos. Essa etapa serve de base para a avaliação de desempenho. Na reciclagem do processo, os objetivos podem ser reavaliados, redimensionados ou substituídos por novos objetivos. Também podem ser ajustados recursos e meios necessários. As características da administração por objetivos incluem estabelecimento conjunto de objetivos, definição de objetivos para departamentos ou posições, interligação entre objetivos departamentais, ênfase na mensuração e no controle de resultados, avaliação contínua, revisão e reciclagem dos planos, participação das gerências e dos subordinados e apoio do staff. As vantagens da administração por objetivos são foco nas tarefas diretamente relacionadas aos objetivos, obrigação de estabelecer prioridades, metas e medidas de desempenho, estímulo à participação, motivação e comprometimento, clarificação de funções, responsabilidades e autoridade, aumento da capacidade de responder ao ambiente externo e maior ligação entre objetivos gerais da organização e objetivos individuais.
As desvantagens da administração por objetivos são dependência do apoio da alta cúpula, possível inutilidade ou desmotivação em ambientes de mudança dinâmica, supervalorização de objetivos individuais em prejuízo dos objetivos organizacionais, concentração excessiva no curto prazo em prejuízo do longo prazo, consumo excessivo de tempo e aumento da burocracia. Para a prova, as palavras-chave são definição conjunta de metas, participação de gerente e subordinado, foco em resultados, avaliação objetiva, controle de resultados, eficácia, motivação e comprometimento. Uma pegadinha comum é dizer que os planos de ação são inalteráveis. Isso está errado, porque na administração por objetivos os planos são monitorados e podem ser corrigidos. Pontos de maior probabilidade de cobrança pela FEPESI. Em uma prova da FEPESI, a cobrança tende a favorecer conceitos diretos e comparações. O candidato deve priorizar, em primeiro lugar, a diferença entre planejamento e plano. Planejamento é processo, plano é produto. Em segundo lugar, deve priorizar a diferença entre planejamento estratégico, tático e operacional. Estratégico é alta cúpula, longo prazo e organização inteira. Tático é gerencial, médio prazo e departamentos. Operacional é supervisão, curto prazo e tarefas. Em terceiro lugar, deve dominar eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência é uso dos meios. Eficácia é alcance dos fins. Efetividade é impacto. Questões podem trazer exemplos e perguntar qual conceito foi atendido ou não. Em quarto lugar, deve dominar missão, visão, valores e negócio. Missão é razão de existir. Visão é futuro desejado. Valores são crenças e princípios. Negócio é o que a organização faz. Em quinto lugar, deve dominar as filosofias de Akoff. Conservador é estabilidade e retrospectivo. Otimizante é melhoria e incremental. Adaptativo é futuro, contingência e aderência. Em sexto lugar, deve dominar estratégia deliberada e emergente. Deliberada é planejada e executada. Emergente é não planejada e executada. Realizada é o que de fato aconteceu. Em sétimo lugar, deve dominar os 5 PS de Mintzberg. Plano é guia. Estratagema é manobra. Padrão é comportamento recorrente. Posição é localização no ambiente. Perspectiva é modo interno de ver e agir. Em oitavo lugar, deve dominar as estratégias de Miles e Snow. Defensiva é estabilidade. Exploradora é inovação agressiva. Analítica é equilíbrio. Reativa é resposta instável e inadequada. Em nono lugar, deve conhecer as etapas do planejamento genérico e do planejamento estratégico. No planejamento genérico, começa por definição dos objetivos. No planejamento estratégico de Djalma Oliveira, começa por diagnóstico estratégico. Em décimo lugar, deve revisar planejamento estratégico situacional, especialmente os 4 momentos: explicativo, normativo, estratégico e tático operacional. Também deve lembrar que o planejamento estratégico situacional considera atores, circunstâncias, governabilidade e união entre plano e ação. Pegadinhas finais para revisão oral. Quando a questão disser que o planejamento estratégico é detalhado, rotineiro e de curto prazo, a afirmação está errada. Essas são características do planejamento operacional. Quando a questão disser que o planejamento operacional tem foco principal na eficácia e nos fins, a afirmação tende a estar errada. O planejamento operacional tem foco principal na eficiência e nos meios. Quando a questão disser que o planejamento tático envolve toda a organização e é realizado pela alta cúpula, a afirmação está errada. Isso é planejamento estratégico. Quando a questão disser que a missão é o que a organização quer ser no futuro, a afirmação está errada. Isso é visão. Quando a questão disser que a visão é a razão de existir da organização, a afirmação está errada. Isso é missão. Quando a questão disser que valores representam um ramo de atividade, a afirmação está errada. Isso é negócio. Quando a questão disser que negócios são crenças e princípios, a afirmação está errada. Isso são valores. Quando a questão disser que estratégia emergente foi planejada e executada, a afirmação está errada. Isso é estratégia deliberada. Quando a questão disser que estratégia emergente é sempre fracassada, a afirmação está errada. Emergente significa que surgiu sem planejamento prévio e foi realizada, podendo inclusive gerar sucesso. Quando a questão disser que estratégia reativa é uma postura equilibrada entre defesa e exploração, a afirmação está errada. Isso é estratégia analítica. Reativa é instável e inconsistente. Quando a questão disser que a abordagem projetiva cria diversos cenários incertos, a afirmação está errada. Isso é abordagem prospectiva. A projetiva cria um cenário único com base no passado. Quando a questão disser que cenários são previsões exatas do futuro, a afirmação está errada. Cenários são futuros possíveis e servem para preparar decisões diante da incerteza. Quando a questão disser que o planejamento estratégico situacional separa rigidamente plano e ação, a afirmação está errada. No planejamento estratégico situacional, plano e ação caminham juntos. Quando a questão disser que a administração por objetivos é imposta de cima para baixo, a afirmação está errada. A administração por objetivos pressupõe definição conjunta entre gerente e subordinado. Quando a questão disser que a administração por objetivos não permite revisão de planos, a afirmação está errada. Ela envolve monitoramento, avaliação, revisão e reciclagem. Fechamento em linguagem de revisão. Planejamento é a função administrativa que define objetivos e meios. Plano é o produto do planejamento.
O planejamento pode ser conservador, quando mantém a situação atual, otimizante, quando busca melhorar práticas existentes, e adaptativo, quando se antecipa a contingências futuras. Os princípios gerais do planejamento são contribuição aos objetivos, precedência, abrangência e busca de eficiência, eficácia e efetividade. Os princípios específicos são participação, coordenação, integração e permanência. Eficiência é fazer bem feito com bom uso dos recursos. Eficácia é alcançar o objetivo. Efetividade é gerar impacto e transformação. O planejamento traz foco, flexibilidade, coordenação, controle, administração do tempo, senso de direção, motivação e autoconhecimento. O processo de planejamento genérico começa com definição de objetivos, passa por diagnóstico da situação atual, desenvolvimento de premissas futuras, análise de alternativas, escolha do curso de ação, implementação e avaliação. O planejamento estratégico é da alta cúpula, de longo prazo, global, genérico, abrangente e voltado ao futuro. O planejamento tático é gerencial, de médio prazo, departamental e traduz o plano estratégico. O planejamento operacional é de curto prazo, detalhado, cotidiano e voltado para tarefas e eficiência. Estratégia é o caminho para alcançar objetivos. Para Mintzberg, estratégia pode ser plano, estratagema, padrão, posição e perspectiva. Estratégia pretendida é a planejada. Estratégia não realizada é a planejada que não foi executada. Estratégia deliberada é a planejada e executada. Estratégia emergente é a não planejada que surgiu e foi executada. Estratégia realizada é o conjunto do que realmente foi feito. No planejamento estratégico, missão é razão de existir, visão é futuro desejado, valores são crenças e princípios, negócio é o que a organização faz. Objetivo estratégico é resultado amplo de longo prazo. Meta é objetivo quantificado, com prazo e medida. Benchmarking é comparar práticas com referências de excelência. Stakeholders são partes interessadas. Shareholders são acionistas. Na construção de cenários, não se prevê o futuro de forma exata. Criam-se futuros possíveis. A abordagem projetiva usa o passado e cria um cenário único. A prospectiva trabalha com vários cenários incertos. A lógica intuitiva usa visões dos gestores. A análise de impacto das tendências usa modelos probabilísticos. A análise de impacto cruzado cruza tendências, eventos, probabilidades e opiniões de especialistas. O planejamento estratégico situacional considera que os atores interagem, que o plano depende das circunstâncias e que planejamento e execução caminham juntos. Seus momentos são explicativo, normativo, estratégico e tático operacional. O triângulo de governo envolve projeto de governo, capacidade de governo e governabilidade. Redes e alianças permitem combinar competências, compartilhar recursos, reduzir incertezas e aumentar vantagem competitiva. Podem ocorrer sem participação acionária, com participação acionária ou por joint venture. Organizações em rede são flexíveis, horizontalizadas, descentralizadas e baseadas em relacionamentos. A administração por objetivos foca resultados, eficácia, definição conjunta de metas, participação de gerente e subordinado, mensuração, avaliação, revisão e reciclagem. Suas vantagens envolvem foco, prioridades, motivação, clareza de responsabilidades e ligação entre objetivos individuais e organizacionais. Suas desvantagens envolvem dependência da alta cúpula, risco de foco excessivo no curto prazo, burocracia, consumo de tempo e possível supervalorização de objetivos individuais. Esse é o núcleo da aula para a prova. Para acertar questões, não basta decorar nomes, é preciso associar cada conceito às suas palavras-chave e identificar quando a banca troca uma característica de um conceito por outra característica parecida, mas pertencente a conceito diferente.